respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-mo o menino aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a crer, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que todos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela sua mão, o ergueu, e então o menino se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o pudemos expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Amém. Podem tomar vossos assentos, por gentileza. Aleluia. O Senhor Jesus está no último ano do seu ministério. E o Senhor Jesus, nesse último período da sua vocação terrena, ele começou a conscientizar os seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria ser traído por um dos discípulos, que ele iria ser entregue pelos judeus aos romanos, que ele iria ser julgado à revelia sem qualquer possibilidade e oportunidade de defesa, e que finalmente ele seria condenado à morte e morte de cruz. E Jesus então foi trazendo esta palavra aos discípulos. Se você ler os discursos e as mensagens de Jesus no seu último ano de ministério, você vai ver que Jesus teve o cuidado de ir conscientizando os seus discípulos que a morte dele, Jesus, era certa. Era uma questão de tempo que aconteceria e que ninguém poderia impedir essa morte. Quando os discípulos começaram a ouvir essa notícia, a notícia dada pelo próprio Senhor Jesus, que o Senhor Jesus iria morrer, quando eles começaram a ouvir qual o procedimento e o processo doloroso desta morte, os discípulos então começaram a ficar extrema e profundamente entristecidos, começaram a ficar amargurados, deprimidos, desolados. O Senhor Jesus, percebendo essa desmotivação, esse desestímulo que havia entre os discípulos, o Senhor Jesus permitiu a eles vivenciarem algo para que eles entendessem que a morte de fato, de verdade, ocorreria, mas como ele também estava falando, ele seria pelo poder de Deus e do Espírito de Deus, ao terceiro dia, ressuscitado. Então Jesus reúne os seus discípulos e vai até a região do Monte Tabor. E lá na região do Monte Tabor,
Jesus pega ali 3 discípulos e sobe com esses discípulos para o cume do Monte Tabor. Lá no cume, lá no alto, na extremidade superior do Monte Tabor, há um platô, há uma planície. E o Senhor Jesus então chega com 3 dos seus discípulos ali. E ele deixa os demais discípulos embaixo, ao pé do monte, aguardando que ele fosse ao monte orar um pouco, na companhia de Pedro, Tiago e João. E a palavra de Deus diz que quando ele sobe naquele monte, ele dobra os seus joelhos e ele começa a orar. E ele coloca Pedro, Tiago e João para orarem também. E no meio daquele momento de contrição, naquele momento de oração, de súplica, de clamor, naquele momento de rogo, naquele momento de derramamento da alma diante do Pai, acontece um fenômeno extraordinário. O corpo físico de Jesus começa a revestir-se de uma iluminação. O corpo físico de Jesus começa a se transfigurar, passar por um processo de metamorfose, um processo de transformação, um processo de resplendor, de iluminação. E a palavra de Deus diz que aquele corpo mortal de Jesus se revestiu diante dos olhos dos discípulos de imortalidade. Aquele corpo corruptível se revestiu de incorruptibilidade. Aquele corpo passageiro e efêmero se revestiu de eternidade, de transcendência. E houve ali então uma manifestação visível, patente, latente aos olhos dos discípulos da messianidade, da divindade, da deidade. O Emanuel revelou-se de forma plena ali aos olhos dos discípulos. Quando os discípulos estão contemplando esta cena, eles veem quando do alto descem 2 figuras do Antigo Testamento. Uma figura, Moisés, representando toda a lei de Deus, representando o decálogo e representando as leis esparsas, todo preceito, todo estatuto, toda ordenança de Deus representada em Moisés, prostra-se e vem ao encontro de Jesus. E os discípulos veem também quando ali desce Elias, representando toda a cadeia profética, todos os profetas, todos os arautos de Deus, todos os servos de Deus que se empenharam em comunicar a vontade de Deus a Israel durante o período do Antigo Testamento. Todos eles estão representados pelo maior dos profetas do Antigo Testamento, que é Elias. E a palavra de Deus diz que os discípulos Pedro, Tiago e João são consolados por aquela imagem. E Pedro fica tão embasbacado, ele fica tão envolvido, ele fica tão tomado por aquela imagem, que a palavra de Deus diz que o Pedro, ele tem uma ideia, que é claro, os evangelistas dizem que ele expõe essa ideia porque ele estava fora de si. E qual é a ideia? A ideia é de fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés. E quando Pedro está dando essa ideia, quando ele está falando essa novidade, a palavra de Deus diz que uma nuvem gloriosa cobriu o monte, envolveu todo lugar, e do meio da nuvem saiu uma voz, e a voz disse assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E diz a palavra de Deus que o Pedro ficou extremamente atemorizado, ele ficou extremamente abalado, estremecido,
e então ele prostrou-se com o rosto em terra. Os outros discípulos que estavam ali também prostraram-se, e quando eles perceberam, Jesus tocou neles e falou assim: levanta. E eles levantaram, e aí já não estavam mais ali Elias e Moisés, nem aquela nuvem, nem a glória de Deus. E Jesus, que tinha tido o corpo transfigurado, estava em forma humana novamente. Esta experiência, a experiência da transfiguração, ela tem alguns propósitos. A experiência da transfiguração tem algumas finalidades, mas a principal destas finalidades é manifestar a Pedro, Tiago e João uma palavra de consolo, porque Jesus vinha dizendo que ele iria morrer, mas que pelo poder de Deus e do Espírito Santo, ele ao terceiro dia ressuscitaria. E esses discípulos, eles não estavam declinados, eles não estavam dispostos a crer. Mas aí, quando eles veem Jesus tendo o corpo transfigurado, eles creem, eles descem daquele monte, crendo, robustecidos, fortalecidos, aleluias, para a glória do Senhor, crendo que Jesus Cristo de fato iria morrer, porque ele havia falado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria pelo poder de Deus e do Espírito Santo. Quando eles estão descendo, é muito interessante que no momento em que eles descem o Monte da Transfiguração, acontece um fenômeno. Qual é o fenômeno? Os 9 discípulos que ficaram ao pé do monte estão atravessando um problema, estão passando por uma dificuldade ali. E qual é a dificuldade? Um pai trouxe um menino, um filho, até os 9, e esse menino, ele era um menino que tinha uma possessão demoníaca, e esta possessão demoníaca, ela se somatizava e manifestava-se fisicamente em uma doença. Por isso que as epígrafes da Bíblia, ou das Bíblias, estas epígrafes, que são os títulos das frações da Bíblia, dão o nome de a cura ou a libertação do jovem lunático ou epilético, porque o menino, ele era possesso de demônios, ele era cheio dos espíritos imundos, e por causa disso, essa possessão demoníaca, esta ação diabólica, tinha uma reação física, agindo no cérebro, agindo na mente, agindo no corpo daquele menino, e ele então manifestava algumas reações. Primeiro, ele caía no chão. Segundo, ele virava os olhos. Terceiro, ele espumava pela boca. Quarto, ele perdia a coordenação motora grossa e fina, e ele não tinha então controle sobre os membros do seu corpo, e ele ficava ali de forma totalmente transformada, estranha. E a palavra de Deus diz que além disso, o diabo que estava possuindo aquele menino, os demônios que estavam agindo ali, não geravam apenas reações físicas, geravam também uma tentativa clara de matar aquele menino, porque quando o menino via uma porção de água, aqueles espíritos demoníacos entravam no menino e o lançavam nas águas, e aquele menino então ia afundando na água, até que alguém fosse até ele e tentava resgatá-lo. Mas se não segurassem, se não o prendessem, se não o contivessem, ele de novo ia lá e se jogava na água, tantas vezes, de forma terrível, que o pai tinha que ter um olhar e uma proteção total para com aquele menino. Além disso, ele tinha uma condição difícil,
Porque aonde via fogo, e naquele tempo os irmãos sabem, não havia gás encanado, gás no botijão, e eles precisavam fazer o fogo dentro de casa mesmo, através das lenhas. Então toda a casa tinha ali uma lareira, tinha ali um fogão a lenha, e aquele menino, quando estava em casa, ele colocava as mãos no fogo, e o diabo ia conduzindo para aquele menino colocar a cabeça no fogo. Muitas vezes, quando tinham festas, no meio das festas e dos arraiais judaicos, faziam ali aquelas grandes fogueiras, porque não havia iluminação pública, então tinham que ter aquilo para iluminar os ambientes, e o menino tinha que ficar sob observação, porque ele era lançado no fogo. Provavelmente esse menino devia ser um menino cheio de hematomas e marcas físicas. O pai estava angustiado, o menino estava endemoniado. A mãe desse garoto não aparece aqui no texto, mas muito provavelmente esse garoto também, a mãe desse garoto também devia viver uma vida angustiada e atribulada. E aí o pai olhou para os discípulos e levou o menino até os discípulos e disse aos discípulos, os 9 que ficaram lá embaixo: por favor, expulsem, repreendam esse espírito demoníaco do meu filho, e pelo amor de Deus traga paz ao meu filho. E os discípulos, os 9, ao invés de expulsarem, começaram a enfrentar uma dificuldade com os escribas, os escritores da lei. Eles foram perguntar se era possível, se havia alguma previsão legal de que fosse possível expulsar um demônio e repreender um demônio. E os escribas diziam: não há referência, não há texto mostrando que isso é para hoje, não há. E eles estavam então naquela briga, naquela discussão e naquele conflito, de modo que o menino estava endemoniado, o pai angustiado, a mãe angustiada, os escribas perturbados, os discípulos envergonhados. Era um caos estabelecido ali. Enquanto o caos está sendo estabelecido aqui no pé do monte, lá no monte, Deus está revelando a sua glória, o seu poder e o seu resplendor. E aí então Jesus desce o monte com os 3 discípulos, e ele vê aquela situação, e ele coloca-se no meio daquela situação, e ele diz assim: o que está acontecendo? E aí o pai explica: o meu filho está nessa condição, trouxe ele aí para expulsarem o demônio, mas os seus discípulos não conseguem expulsar. E os discípulos ficam brigando com os escribas, e eu fico angustiado, o menino angustiado, e aí esse é o quadro. E Jesus disse assim: traz o menino aqui. E quando trouxeram o menino, Jesus falou: olha, geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês, seus racionalistas, seus mundanos, secularizados? Até quando eu vou suportar vocês? Vocês que já viram eu realizar obras extraordinárias, vocês que são um povo judeu, que tem uma lei, que crê em Deus, que dizem crer em Deus, e creem num Deus que já realizou coisas extraordinárias. Como é possível vocês não acreditarem que Deus é poderoso para aliviar esse garoto, esse pai, a sua família, a sua casa? Oh, geração incrédula! Geração racionalista, geração cética, geração materialista, geração fria. Vocês dizem que vocês creem, vocês dizem que vocês têm textos, os mestres da lei estão aí, vocês têm o texto, vocês são discípulos, andam comigo e já viram realizar coisas. Como pode o diabo estar reinando aqui e vocês estarem vítimas da ação do diabo, sendo que o poder de Deus, a autoridade de Deus e a graça do Espírito Santo está sobre vocês? E aí, quando Jesus termina de dar essa dura, o pai do menino, ele diz assim: Senhor, mas agora o Senhor está aqui, e se o Senhor for diferente dos seus discípulos, se o Senhor for diferente dos escribas,
Se o senhor tiver algum tipo de singularidade, de especialidade, se o senhor de fato e de verdade for quem dizem que o senhor é, se o senhor puder fazer alguma coisa, faça alguma coisa. Ele achou que Jesus Cristo iria passar a mão na cabeça dele. Jesus disse assim: não, meu filho, se eu sou capaz de fazer, não. O problema não é esse aqui. O problema não é se eu sou capaz de fazer. O problema não é se o livro não fala de um Deus que é capaz de fazer. O problema aqui é se vocês podem crer. Porque se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Os discípulos ficaram quietos. Os 9 ficaram quietos. Os 3 ficaram quietos. Os escribas ficaram quietos. A multidão ficou quieta. Todos ficaram quietos. Até que o pai disse: Senhor, eu confesso, mesmo tendo aqui a lei e os escribas, mesmo tendo aqui os seus discípulos, mesmo conhecendo Deus, eu não consigo crer. Me ajuda, Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a crer. Nós precisamos da ajuda de Deus para crer. Nós não conseguimos crer sozinhos. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que através da palavra de Deus esta noite, você vai sair daqui com a sua fé fortalecida. Quando e em que Deus precisa nos ajudar a crer? Primeiro, nós precisamos de ajuda de Deus para crer na salvação. Ninguém crê na salvação por si mesmo. É óbvio que aquilo que o John Stott fala é verdade. A fé cristã que crê na soteriologia, na salvação, ela não é um salto no escuro da irracionalidade, não é irracional. A fé cristã, ela é lógica. A fé cristã, ela é compreensível. A fé cristã, ela é algo que você pode mensurar. Mas você às vezes até consegue entender a lógica da fé cristã, mas você por si mesmo não consegue crer. Só é possível que uma pessoa creia nos efeitos salvíficos da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e na mensagem do Evangelho, quando ela recebe força, apoio e ajuda de Deus. Você diz assim: ora, eu estou na igreja porque eu aceitei, mas você só aceitou porque você foi convencido. O Espírito te persuadiu, o Espírito te convenceu e o Espírito te ganhou. Aí você diz assim: não, mas eu criei. Você só creu porque a palavra lhe chegou. E é ao ouvir a palavra de Deus que a fé é gerada no nosso coração. E aí vem Paulo e diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E esta graça e esta fé não vem de vós. Isso é dom gratuito, gracioso, amoroso e generoso de Deus. Você já creu na salvação? Você já creu no perdão dos seus pecados? Aleluia. Você só conseguiu crer porque você foi ajudado. Eu fui ajudado a crer na salvação. Eu fui ajudado a crer no perdão e nos efeitos da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje de manhã, na escola dominical, a lição falou sobre o sistema sacrificial judaico, não foi? E ali nós aprendemos que os judeus tinham um sacrifício para cada coisa. Então eles tinham um sacrifício se a oferta fosse pacífica, eles tinham um sacrifício de cereais, eles tinham
o sacrifício das ofertas voluntárias, e eles tinham o sacrifício por culpa, de expiação. Quando você está ali praticando o sacrifício, parece que dá a você uma maior certeza do efeito daquilo, porque você de algum modo está fazendo alguma coisa, e você imagina que, como fruto do seu fazer, há uma recompensa, há uma contraprestação. Então me parece mais fácil crer na salvação através do método sacrificial judaico. Mas a hora que alguém prega o evangelho para você e diz assim: você não precisa matar boi, você não precisa degolar carneiro, você não precisa matar cordeiro, você não precisa derramar sangue, você não precisa se banhar todinho em rio nenhum, você não precisa passar por nenhum processo de iniciação, basta você, no lugar em que você está, abrir o seu coração e receber e crer com o coração para a justiça e confessar com a boca para a salvação, que a salvação implanta-se em você. O seu nome é escrito no livro da vida, você é retirado do reino das trevas e é colocado no reino do Filho de Deus. Você é abençoado por Deus com todas as sortes e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando você faz simplesmente isso, levanta a mão e confessa e crê, simplesmente a sua vida, a sua existência, a sua história sofre uma revolução e uma transformação de desdobramentos não apenas terrenos, mas de desdobramentos eternos para a glória e honra do Senhor. Por um lado é gloriosa essa mensagem, mas por outro é escandaloso, porque eu aprendo que é sempre quando eu faço alguma coisa que eu recebo alguma coisa em troca. Mas no evangelho não é assim. Você não faz nada, você apenas crê, você apenas abre o coração, você apenas aceita e a salvação é aplicada a você. Ajuda-nos a crer, Senhor. Ajuda-nos a crer que estamos salvos. Muitos irmãos dizem assim: está salvo? Você está salvo? Ele diz assim: estou sendo salvo. Como se a salvação fosse fruto de um processo. Você está salvo? Eu creio que um dia o Senhor vai me salvar. Como se houvesse assim uma situação ainda por acontecer. O irmão disse assim: não, o dia que eu for batizado nas águas, aí eu serei salvo. Ora, mas o ladrão da cruz não foi batizado, e ele foi salvo. E às vezes eu preciso de fé, e uma fé dada pelo Espírito Santo de Deus, e de ajuda para acreditar no escândalo dessa mensagem. A mensagem da salvação é uma mensagem tão gloriosa que eu não consigo crer sozinho. Eu preciso dizer: ajuda-me, Senhor, a crer. Fala para o seu irmão assim: o Espírito Santo de Deus vai ajudar você a crer que você é salvo. Diga para ele: você é salvo. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Ajuda-nos a crer, Senhor. Ajuda-nos a crer em quê? Ajuda-nos a crer na obra da salvação. Segundo, ajuda-nos, Senhor, a crer que nas intempéries, nas contingências e nas adversidades deste tempo, por mais terríveis que sejam as situações, por mais profundos que sejam os poços, por mais áridos, distantes e ressequidos que sejam os desertos, por mais penosas que sejam as nossas realidades, você precisa crer que há um Deus nos céus, e que quando Ele libera a sua palavra, os demônios batem em retirada, as doenças batem em retirada, os oprimidos, aleluia, são libertos, as famílias destruídas e envolvidas em problemas inenarráveis são reestruturadas e restauradas para a glória do Senhor. Às vezes é fácil crer
quando um remédio cura. É fácil crer quando o diagnóstico médico é favorável. É fácil crer quando há uma resposta humana possível. Mas é muito difícil crer quando os demônios oprimem. É muito difícil crer quando os filhos não vão bem, quando o lar está desestruturado, e quando as portas que você abre, que você bate, todas elas estão trancafiadas e parece que não verá saída de lugar nenhum. É muito difícil crer. Mas nestas horas que os discípulos não podem fazer, que os escribas não podem fazer, que os demônios apertam, que as doenças se assenhoram, é nesta hora que o Senhor Jesus levanta a sua voz e diz: traz para cá o endemoniado, traz para cá o moribundo, traz para cá o desiludido e desalentado, porque eu vou liberar uma palavra, e os demônios vão bater em retirada, as doenças vão sair correndo, e eu vou devolver paz, esperança e perspectiva de futuro. Crer quando aparentemente é possível é fácil. Crer quando você ainda tem algumas portas para bater é fácil. Mas crer quando você está lá no último estágio da depressão é muito difícil. Por isso nós precisamos clamar com lágrimas e dizer: Senhor, ajuda-nos a crer. Eu quero dizer que quando somos verdadeiros, quando somos autênticos e genuínos nisso, o Espírito de Deus vem sobre nós, a palavra de Deus vem sobre nós, entra nas nossas entranhas, na nossa mente, no nosso coração, e nos fortalece, e nós passamos a crer, aleluia. Fala para o seu irmão aí: o Espírito de Deus vai te ajudar a crer na contramão das circunstâncias. Aleluias, você acredita nisso? Na contramão das circunstâncias. Aleluias, há um Deus soberano nos céus, que no monte Ele revela a sua glória. Mas o bonito de ver, irmãos, é que esse Deus que revela a sua glória lá no monte, Ele não permite o monopólio da sua glória. Ele não permite a restrição e a exclusividade da sua glória. Esse Deus, Ele vai descendo os montes, e Ele vem até os vales mais profundos, até os desanimados e desalentados, e Ele coloca as suas mãos, e Ele libera a sua palavra, e Ele estabelece a restauração. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Qual é o seu problema? É o desemprego? Já bateu em muitas portas e nenhuma se abriu? Eu quero dizer para você: o Senhor te ajuda a crer hoje que Ele vai abrir uma porta para você. Qual é o seu problema? É uma doença que foi diagnosticada e os prognósticos são os mais lastimáveis possível. Eu quero dizer para você, e o Senhor Jesus, através da sua palavra, através do seu Espírito, vai injetar fé em você hoje, para você crer que há uma cura de Deus para você. É uma pessoa lunática lá dentro da sua casa, que o demônio uma hora está tentando matar no fogo, outra hora está tentando matar na água, e você vê essa pessoa num processo de destruição, e você diz assim: meu Deus, eu não posso fazer nada. Eu venho aqui com o arauto de Deus para dizer para você: há um Deus dos céus que vai se compadecer da sua família. Há um Deus dos céus que vai se compadecer da sua família. Fala para esse irmão aí: o diabo está tentando matar alguém lá na sua casa. Diga para ele: assim diz o Senhor para você. Ele coloca fim nessa situação hoje. Haverá paz, haverá salvação, haverá, aleluia, restauração dentro das famílias. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Você pode levantar a tua mão direita aos céus. Você pode levantar a tua face aos céus. Pode levantar a tua voz, abrir a sua boca
e dar uma palavra de adoração, de celebração, de louvor, de engrandecimento ao nosso Deus. Aleluia! Ajuda-me a crer, Senhor. Ajuda-me a crer na salvação. E ajuda-me a crer que quando as circunstâncias saem do meu controle, tudo continua sob o seu domínio. O Senhor continua no trono. Terceiro, quando que nós precisamos que o Senhor nos ajude a crer? Na salvação, na solução das circunstâncias passageiras deste mundo. Terceiro, nós precisamos ajuda de Deus para crer que de algum modo nós podemos contribuir no reino de Deus. Aleluia, Jesus. Fala a verdade, quando você olha no espelho assim, Douglas, você com esse bigodinho bonito seu, no fundo, Douglas, eu te conheço faz tempo, no fundo você olha para si mesmo assim, não é possível que eu seja útil no reino de Deus. Quando eu olho assim, nobres irmãos, eu olho e digo assim, não é possível que eu possa contribuir no reino de Deus. Mas aí Jesus vai me dando missões e comissões, e eu vou entrando, eu não sei nem onde o negócio vai parar, nem como eu vou fazer, mas eu vou entrando, eu vou aceitando, e eu vou fazendo, e tem hora que eu vejo as coisas apertadas, eu digo, meu Deus, eu não vou sair dessa agora. E aí Jesus fala, fique em paz, meu filho, você não consegue crer, mas eu vou dar graça para você crer. Você vai crer que mesmo tendo pouca força, você pode ser útil na minha obra. Mesmo tendo pouca capacidade, você pode ser fundamental no meu reino. Mesmo tendo pouca habilidade, eu posso te usar poderosa e gloriosamente. Aleluia, glória a Deus. E você vai ver eu fazendo uma obra extraordinária através da sua vida. Talvez você está me ouvindo hoje e diga assim, mas não é possível que eu possa ser usado pelo Senhor, eu não consigo crer nisso. Eu quero dizer para você, se você tiver humildade, clamar e buscar com lágrimas, o Espírito de Deus vai derramar fé para crer na salvação, fé para crer na vitória sobre as circunstâncias, mas também fé para crer que de algum modo você é útil no reino de Deus. Você é útil no reino de Deus. Você, aleluias, você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E aí você diz assim, mas eu não falo direito, pastor, eu não tenho esta habilidade, eu não tenho esta eloquência, organização das ideias, eu não consigo. Mas eu quero dizer para você, aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 26, vejam, ó nobres irmãos, a vossa vocação, o Senhor não chamou os mais nobres, nem os mais poderosos, nem os mais sábios. Por quê? Aprove ao Senhor chamar os que não são, e as coisas loucas e vis e desprezíveis deste mundo, para confundir os que são, para que ninguém se glorie, a não ser como está escrito, se alguém gloria-se, que glorie-se no Senhor, e exclusivamente no Senhor. Você se acha inútil, desprezível, imprestável no reino de Deus? Eu quero dizer para você, o Espírito de Deus hoje joga fé no seu coração. O Espírito Santo de Deus injeta ânimo no seu coração, e você vai olhar no espelho e vai dizer assim, eu sou um Billy Graham nessa terra. Aleluias. Eu sou um Leonard Ravenhill, vou abalar a África. Aí você diz, mas eu não tenho fé. Por isso você precisa de fé. Você precisa de fé para você crer. Precisa de fé para você crer que você pode fazer uma obra extraordinária. Porque os homens de Deus que marcaram a história, eles também tiveram medo, eles também tiveram dúvida, mas durante a caminhada o Espírito foi enchendo eles de fé, dizendo, você é capaz sim, você é capaz sim, você é capaz sim, você é capaz sim.
E eles foram se animando, se animando, se animando, e fizeram uma grande, bonita e maravilhosa obra diante de Deus. Essa semana eu li um post no Facebook que eu achei bacana. O irmão André, que fundou a escola de missões, né? O Instituto de Missões, chamado Portas Abertas, e ele fundou Traficando Bíblias. Ele completou agora essa semana 92 anos de idade. 92 anos. Sabe o que ele fazia? Ele colocava a Bíblia nos assoalhos do carro, colocava a Bíblia dentro do motor e ia para lugares extremamente fechados, como Cuba, China, Coreia do Norte, lugares extremamente restritos à circulação da palavra de Deus, e ele ia traficando a Bíblia em oração. Chegava lá nas fronteiras, ele ia passar ali pela alfândega em oração. Daqui a pouco acontecia algum rolo lá, sei que não revistavam o carro dele, e ele entrava com a Bíblia. Fundou as missões Portas Abertas e completou agora 92 anos. E eu li lá no Facebook uma carta de gratidão dele, de agradecimento dele, dizendo: eu nunca achei que eu fosse capaz, mas todas as vezes que eu chegava na fronteira, que eu vi o exército ali, eu dizia: agora eu não passo, é agora que eu vou preso, é agora que eu vou ser fuzilado. Mas o Espírito de Deus invadia aquele carro e dizia: vai, meu filho, entra aí, entra, meu filho, entra e leva a minha palavra, entra e leva a minha palavra. Você precisa de fé para você crer que você é útil na obra de Deus. Fala para esse irmão aí: você é útil na obra de Deus. Deus tem um projeto maravilhoso através da sua vida. Aleluia. Eu não sabia que Deus ia ter uma obra tão bonita na minha vida. Pela misericórdia de Deus, hoje eu sou coordenador de um instituto teológico, já fui diretor, sou professor de teologia, o Douglas teve aula comigo lá, sou advogado, 4 pós-graduações, mas eu me lembro que eu não tinha nada disso, e que eu estava lá na igreja quantas vezes, e os irmãos chegavam para mim e diziam assim: meu filho, levanta essa cabeça e vai fazer a obra, porque eu vou abrir a sua mente e você vai entender a minha palavra. Um dia eu estava no púlpito da igreja lá de Barueri, e foi uma vez que eu preguei lá, o irmão chegou para mim e disse assim: irmão Henrique, Deus me disse aqui, eu tive uma visão. Falei: qual é a visão? A visão que a sua cabeça começava a crescer, você ficava com a cabeça inchada. Eu: como assim? Sua cabeça parecia uma bexiga, ia enchendo, sua cabeça tomava o púlpito todinho. Eu disse: que loucura, irmão, você deve estar doido. Aí ele falou assim: não, Deus está me dizendo que Ele vai abrir a sua mente, Ele vai revelar a palavra dEle para você, Ele vai te dar habilidade na fala, aleluia, você vai pregar a palavra dEle, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, creia que você pode ser útil no reino de Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. O Senhor tem uma obra a fazer neste mundo através da sua vida, e você pode abraçar esta causa, abraçar com orações, orando pelos missionários, orando pelas missões, orando pelas assembleias legislativas do mundo, sejam na esfera municipal, estadual, federal, não importa. Você pode ser um instrumento de Deus orando. Para quê? Para que Deus, aleluia, use aqueles legisladores em cada país e possam então flexibilizar as leis para que o evangelho circule com facilidade. Você pode orar pelas famílias dos missionários. Você pode orar por um projeto muito bonito chamado Set7, que é muito bacana. É um canal de televisão que leva conteúdo cristão no meio dos países árabes. É interessante porque eles não colocam lá pastores pregando culto, não. Eles colocam valores cristãos através dos desenhos, das séries e assim sucessivamente. E agora, semana passada, eu escutei um testemunho do representante dessa televisão, desse canal de televisão, dessa emissora no Brasil. E ele falou que uma menina começou a ouvir o Evangelho, e ela aceitou Jesus. E ela, um país muito fechado, ela não sabia de jeito nenhum uma igreja, um crente, e ela sabe que ela não podia contar para ninguém, porque nem a família dela aceitaria um negócio daquele.
abandonando a fé islâmica, muçulmana, para aceitar a fé cristã, um absurdo. Mas aí ela sentiu no coração o desejo de se batizar, e ela não tinha como se batizar. E no canal, na madrugada, eles passam um curso que um pastor vai explicando a palavra, mas só na madrugada. E ela descobriu isso, ela ficou e aprendeu a palavra, ela entendeu sobre o batismo. E aí sabe o que ela fez? Ela entrou lá no banheiro da casa dela, fechou a porta, ligou o chuveiro, e ela dobrou o joelho e ela disse assim: Senhor, eu não tenho aqui um crente para me batizar, mas eu creio que o Senhor está aqui, Senhor. E agora eu vou entrar nesse chuveiro, e como o pastor falou lá na televisão, eu vou me batizar aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias! E ela foi batizada ali, e depois ela escreveu para a emissora dizendo: eu estava no banheiro, eu recebi ali o batismo nas águas sozinha, mas eu senti a presença maravilhosa, poderosa e extraordinária de Jesus. O abacandaramana choramahai. Um outro irmão lá, muçulmano, se converteu ao evangelho porque Jesus lhe apareceu. E aí então ele ficou com muito medo, e ele começou a andar na rua ali, porque de madrugada eles passam uma programação com algum conteúdo cristão mais aberto. E ele aprendeu um hino, e aí ele estava na rua assim, passando na frente do vizinho, e ele sabia que o vizinho era de uma polícia secreta lá. E essa polícia secreta, ela investiga a entrada de religiões que não a religião muçulmana. E aí então ele estava assobiando assim, né, uma música, um louvor, fazendo um assobio ali. Daqui a pouco o vizinho dele ouve aquela forma, né, de assobio. Aí ele falou assim: peraí, você está cantando um hino, né? Aí ele: não, porque ele sabia que o vizinho era da polícia secreta. Falou: vai me entregar agora. Não, isso aqui não é hino não. É hino sim, vem aqui. Aí levou ele para trás do carro e disse assim: eu também sou da fé, só que eu sou da polícia. Jesus está trabalhando, irmãos. Fala para esse irmão aí: você pode ser útil no reino de Deus. Diga para ele: peça fé, peça fé, para você crer que você pode ser um instrumento poderoso, glorioso. Você acredita nisso, que você pode ser um instrumento glorioso?